Antes de você sair hoje, preciso te dizer uma coisa. A vitória que você esperou essa semana inteira, Deus vai liberar hoje. Fica até o final dessa oração, porque ela foi preparada especialmente para esse momento da sua vida. Que bom que você está aqui. Que bom que você chegou até essa sexta-feira, porque eu sei e Deus sabe que essa semana não foi fácil. Teve dia pesado, teve momento em que você não sabia como ia continuar. Teve coisa que você carregou sem ter com quem dividir. Mas você chegou. Você está aqui, de pé, na presença de Deus, e isso por si só já é vitória. Hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2026. E antes de mais nada, eu quero que você respire fundo e entenda o que esse dia representa. Sexta-feira não é só o último dia da semana de trabalho. Para quem está em Deus, sexta-feira é o dia do fechamento. É o dia em que o que ficou aberto durante a semana começa a se resolver. É o dia em que Deus costuma colocar o ponto final numa batalha que você já não tinha mais forças para travar. E você chegou até aqui. Então, antes de tudo, antes de abrir qualquer aplicativo, antes de checar qualquer mensagem, antes de pensar no que ainda precisa resolver hoje, para por um momento, coloca o peso no chão, fecha os olhos e entra na presença do Deus que te viu durante toda essa semana, que não tirou os olhos de você nem nos momentos mais difíceis e que esta manhã tem uma palavra específica para a sua vida. Escreve nos comentários agora: hoje é o meu dia de vitória. Escreve isso com fé, porque declarar é o primeiro ato de quem crê, e o que é declarado em fé, o céu confirma. Pai Celestial, nós viemos diante de Ti nessa manhã de sexta-feira com o coração cheio de gratidão. Gratidão por mais um dia. Gratidão por ter chegado até o fim dessa semana. Gratidão por cada vez que Tu nos sustentaste quando a nossa força acabou. Senhor, Tu és bom, Tu és fiel. Tu és o Deus que não abandona, que não esquece, que não falha. E nessa manhã, nós Te adoramos por isso. Senhor, eu oro em cada pessoa que está assistindo a esse vídeo agora. Eu não sei o nome de cada uma delas, mas Tu sabes. Eu não sei o que cada uma carregou essa semana, mas Tu sabes. Eu não sei quais batalhas foram travadas em silêncio, quais choros foram chorados sozinhos, quais noites foram longas demais. Mas Tu sabes de tudo, e eu te peço que o Teu Espírito Santo fale diretamente ao coração de cada pessoa nesse momento. Que cada uma sinta que essa oração foi feita para ela, porque foi. Agora eu preciso falar com você diretamente. Você chegou nessa sexta-feira carregando algo. Talvez seja uma resposta que não veio ainda. Talvez seja uma situação que começou lá no início da semana e ainda não se resolveu. Talvez seja um cansaço que não é só do corpo, é da alma. Aquele cansaço de quem lutou muito, esperou muito, orou muito e ainda está esperando o movimento de Deus. Eu entendo esse cansaço e, mais importante, Deus entende esse cansaço. Mas eu preciso que você ouça o que vou dizer agora com toda a atenção que você tem. Essa é a sua última batalha da semana. Não no sentido de que não vai ter mais luta depois, mas no sentido de que o que foi plantado em oração durante essa semana, hoje começa a ser colhido. O que foi semeado em lágrimas, hoje começa a despontar. O que foi pedido em fé, hoje começa a se mover. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, com uma clareza que não deixa dúvida: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. A seu tempo. E o tempo de Deus não é atrasado, não é descuidado, não é indiferente. O tempo de Deus é perfeito. E eu creio com toda a fé que está em mim, que o tempo de Deus para a sua vida está sendo cumprido hoje. Senhor Jesus, eu te peço que honres a persistência de quem está me ouvindo. Que Tu olhes para cada oração que foi feita essa semana, para cada momento em que essa pessoa escolheu confiar em Ti em vez de desistir, e que Tu digas:
É hoje que eu movimento. É hoje que eu respondo. É hoje que eu libero o que foi preparado. E agora eu quero falar sobre vitória. Não vitória genérica. Vitória específica. A vitória que tem o seu nome escrito. Porque existe uma vitória que Deus preparou para você antes mesmo dessa semana começar. Existe uma porta que já estava aberta antes de você bater. Existe uma resposta que já estava pronta antes de você perguntar. Existe uma bênção que já estava reservada antes de você pedir. E hoje é o dia em que você vai ver isso se manifestar. A palavra de Deus diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não se Deus estiver de bom humor, não se tudo estiver indo bem, se Deus é por nós. Presente contínuo, agora, hoje, nessa sexta-feira. O Deus do universo está do seu lado, e quando Ele está do seu lado, não existe força humana, não existe circunstância difícil, não existe problema financeiro, não existe diagnóstico, não existe rejeição que possa definir o resultado da sua vida. Então, eu decreto sobre você agora, em nome de Jesus. A sua vitória chegou. Não está chegando. Chegou. O que foi preparado nos bastidores do céu para a sua vida está sendo liberado agora. E você vai ver com os seus próprios olhos o que Deus faz quando o povo dele persiste em fé. Senhor, libera a vitória dessa pessoa hoje. Libera no trabalho, libera nos negócios, libera nos relacionamentos, libera na saúde, libera na mente que tanto sofreu. Libera de uma forma que ela reconheça a tua mão e diga, foi Deus, só podia ser Deus. Agora eu preciso orar pela área financeira, porque eu sei que tem muita gente chegando nessa sexta-feira com a conta que não fechou, com a dívida que persiste, com um mês que foi mais comprido do que o salário, com o sonho que ficou engavetado porque o dinheiro nunca sobrou o suficiente. E eu preciso que você saiba que Deus não é indiferente à sua necessidade financeira. Ele não está olhando para a sua situação e dizendo, resolve isso sozinho. A Bíblia é clara em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Todas, não algumas. Não as espirituais sim, mas as financeiras não. Todas as necessidades, segundo as riquezas em glória, que são infinitas. Deus tem recurso para suprir o que você precisa. E hoje, nessa sexta-feira, eu reclamo sobre a sua vida uma mudança financeira. Que o que estava represado seja liberado, que uma oportunidade apareça de onde você não estava esperando, que uma conta seja paga de uma forma que você não planejou, que uma renda nova comece a surgir, que a prosperidade que vem de Deus, que a Bíblia diz em Provérbios 10:22, que não traz tristeza junto, comece a se manifestar de forma concreta e visível na sua vida. Senhor, bênção financeira sobre essa pessoa. Não ganância, mas provisão. Não acumulação, mas suficiência e sobra para ela abençoar outros. Que o dinheiro que precisa chegar, chegue. Que o negócio que precisa crescer, cresça. Que o emprego que precisa aparecer, apareça. Que a virada financeira que ela pediu em oração durante essa semana comece a tomar forma hoje. E agora eu quero falar sobre a resposta de Deus. Porque tem alguém aqui que fez uma oração específica essa semana, pediu uma coisa específica e até agora está olhando para o céu esperando. Eu preciso que você entenda algo sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é preparação. Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava doente, e Jesus esperou 2 dias antes de ir, parecia abandono, parecia indiferença, mas não era. Era preparação para um milagre que ia além do que elas tinham pedido. Elas pediram cura, Ele deu ressurreição. Às vezes Deus demora para dar mais do que você pediu. Senhor, eu te peço que a resposta chegue hoje,
Que o sinal chegue hoje, que a confirmação chegue hoje, que algo aconteça nessa sexta-feira que mostre para essa pessoa que tu ouviste cada oração que ela fez, que tu não esqueceste, que tu estás movendo as coisas a favor dela nos bastidores que os olhos humanos não conseguem ver. E sabe o que eu sinto nesse momento? Eu sinto que algo vai acontecer hoje. Não consigo descrever de forma completamente racional, mas quem tem o Espírito Santo conhece essa sensação. É aquela sensação de que as peças estão se encaixando, de que Deus está a um passo de surpreender, de que o que foi plantado essa semana toda está prestes a brotar. Você sente isso? Se sim, escreve nos comentários: algo vai acontecer hoje na minha vida, porque declarar fé em voz alta é o que a Bíblia chama de confissão, e a confissão precede a manifestação. Pai, eu oro por quem está no último dia de uma luta que durou tempo demais, por quem foi para a cama essa semana sem resposta e acordou hoje ainda esperando, por quem lutou no trabalho, lutou em casa, lutou dentro da própria mente e chegou nessa sexta-feira no limite. Senhor, renova as forças dessa pessoa agora, que o teu Espírito Santo a levante de dentro para fora, que ela não chegue no fim de semana arrastada, mas vitoriosa, que ela entre no descanso do fim de semana com testemunho, não com fardo. A Bíblia diz em Isaías 40:29, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplica, não dá um pouco, multiplica. O que sobrou de força em você depois de uma semana difícil, Deus multiplica. E você vai terminar esse dia com mais vigor do que quando começou. Isso é promessa. Senhor, que essa pessoa feche essa semana de pé, que ela feche com a cabeça erguida, que ela feche sabendo que lutou bem, que não desistiu, que chegou até o fim confiando no Senhor. E que o Deus que foi fiel essa semana continue sendo fiel no fim de semana e na semana que vem e em todas as semanas que ainda vêm pela frente. E antes de eu encerrar essa oração, eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue lembrar de um momento da sua vida em que tudo parecia sem saída e Deus apareceu? Pode ter sido há anos, pode ter sido na semana passada, mas aconteceu. Houve um momento em que o impossível se tornou possível pelas mãos de Deus. E se Ele fez antes, Ele vai fazer de novo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés é o mesmo Deus que está contigo nessa sexta-feira. O Deus que multiplicou os pães e os peixes é o mesmo que pode multiplicar o que você tem. O Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo que pode dar vida nova ao que parece morto na sua vida. Ele não mudou, o poder dele não diminuiu e o amor que ele tem por você não esfriou. Senhor Jesus, que essa pessoa chegue no fim de semana com o testemunho do que tu fizeste hoje. Que ela ligue para alguém e diga: Deus respondeu. Que ela escreva nos comentários amanhã: aconteceu. Que a sexta-feira de hoje seja marcada como o dia em que a virada começou. Que seja o dia que ela vai contar para as pessoas como exemplo de que Deus é fiel. Em nome de Jesus, eu decreto sobre a sua vida hoje bênção que vem do Senhor, vitória que ninguém pode roubar, resposta que deixa claro que é Deus, porta aberta que nenhum homem fecha, prosperidade que vem limpa e vem com paz, e fechamento de semana com o coração cheio de gratidão porque Deus foi fiel mais uma vez. Amém. Antes de sair daqui, escreve nos comentários: essa semana eu venci. Obrigado, Senhor. Escreve isso como declaração de fé, como antecipação do que você crê que vai ver até o fim do dia. E depois compartilha esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de vitória nessa sexta-feira. Você não sabe quem está esperando por essa oração para ter forças de terminar a semana. Esse canal é o seu refúgio.
é o lugar onde você encontra Deus antes de enfrentar o dia. Ativa o sininho para que você receba todas as orações, porque tem uma oração de sexta à noite vindo mais tarde. E no fim de semana tem mais palavra do Senhor esperando por você. Vai com Deus hoje, com fé declarada, com a vitória no coração antes mesmo de ela aparecer aos olhos. Antes de sair hoje, saiba, Deus preparou algo para você que vai mudar a história dessa semana. Vai e recebe. Deus te abençoe. Até logo.